atividades, toda a correria do dia a dia. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Que possamos nos soltar, nos tranquilizar, para escutar as palavras dessa noite, que elas possam entrar em nosso coração, no nosso espírito, para poder acalmar nosso espírito de todas as dificuldades, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, que sempre procuram estar ao nosso lado, sempre que nós nos abrimos para a presença deles e dos nossos amigos espirituais. Que possamos então, mais uma vez, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Boa noite. Eu não estou vendo o Fausto, eu gosto de Então, olha só como não existem coincidências, né? O tema de hoje, que eu vou falar com vocês, é sobre a oração do Pai Nosso, que a Rita acabou de fazer. A oração do Pai Nosso, também chamada de oração dominical, ela está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte sobre preces. Em preces gerais, a gente pode ver lá a oração dominical, que Kardec colocou para a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Essa oração que a gente reza tanto, que faz parte da nossa vida, né? A gente aprende quando é criança, né? Eu aprendi na catequização, quando eu era católica. Ou decora, né? Ou decora. Aí depois é que você vai começar a entender como ela funciona, né? E eu acho que até hoje a gente não consegue entender a complexão do que é o Pai Nosso. Foi Jesus, numa das passagens, inclusive eu vou até conversar com vocês aqui sobre isso, que ensinou pra gente, é um legado dele, né? E até nesse livro Fonte Viva de Emmanuel e Chico Xavier, evidentemente, no capítulo 77, que fala sobre o Pai Nosso, ele fala o seguinte, que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Então, imagine uma prece que foi pensada, sentida e criada por um ser como Jesus, que deixou pra gente. Então, Kardec fala no prefácio, inclusive antes de iniciar a prece, e aí antes eu queria dizer para vocês que a oração dominical não vem porque é do domingo, que a gente acha que é por causa do domingo, né? Ela vem por causa do latim Dominus. O latim Dominus é do Senhor. Então é a oração do Senhor. Então, toda vez que a gente ouvir que é a oração dominical, é a oração do Senhor, que foi ensinada por Jesus. Né? E para poder a gente alcançar o quê? Uma conexão com Deus. E ela está em Mateus e Lucas, né? Então, Kardec fala assim, que essa oração é o mais perfeito modelo de concisão. Imagina, ela é concisa, ela tem vários pedidos ali no meio, se você for avaliar, se você sentir ela propriamente.
E ela é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Sublimidade porque ela é sublime. Ela alcança altos níveis. E na sua simplicidade. Porque ela não é rebuscada, ela não é cheia de falas, né? Ela é simples, mas ela é sublime. E ele fala também que, com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para o próximo. Essa fala de Kardec me lembra muito do que Jesus pediu para a gente. Jesus não pediu nada. Na verdade, a única coisa que ele pediu foi para a gente se recompor com os nossos inimigos rápido. Né? Se recompor com os seus inimigos rápido. E aí, mas ele ensinou para a gente quais foram os mandamentos que ele ensinou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Kardec aqui fala que é a forma mais singela, ela resume todos os deveres, nossos deveres, para com Deus, para com a gente e para com o próximo. Né? Igualzinho que Jesus pediu para a gente. E ela é uma profissão de fé, onde você afirma a sua fé, onde você reafirma a sua conexão com o nosso Criador, né? É um ato de adoração a Deus e um ato de submissão, onde nós nos vergamos como criaturas que nós somos. E ele comenta também que o sentido profundo que encerra as poucas palavras que ela compõe escapa à maioria das pessoas, que é igual ao que Emmanuel fala aqui. A grande maioria das pessoas fala de uma forma repetitiva, mecânica, mas não entende a sua profundez, né? Mas está tudo bem também, porque eu falo para vocês, o Pai Nosso é uma oração tão intensa e que ela tem lembranças de conexão com o nosso Criador tão grandes, que eu, por exemplo, nos momentos que eu estou mais agitada, mais aflita, eu já falei isso algumas vezes, eu não consigo, às vezes, eu não consigo parar. Ai, Pai, me ajuda. Sabe assim, eu começo, Pai Nosso que estás no céu. E aí, quando eu faço um vínculo com o meu religare, com Deus, aí eu consigo aprofundar mais a oração. Mas logo no início é a primeira oração que me vem na cabeça, acredita? Então, às vezes, várias vezes, eu estou um pouco agitada no dia a dia, alguma coisa acontece que me deixa eu paro. Aí eu já começo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado, para poder me dar o meu vínculo inicial. É como se fosse a abertura da chave, para poder a gente fortalecer a nossa fé, para a gente conseguir criar essa ligação. Porque às vezes, quando a gente está meio afobado assim, você não consegue. Então, em muitos momentos aconteceu isso comigo. Então, tudo bem você também falar mecanicamente, como um mantra. Até porque é um jeito de você fazer um vínculo, né? Toda oração, ela é benéfica. Toda oração é benéfica. Eu tenho que fechar e abrir, porque deu um pipocoque. E aí, eu ia contar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, de uma obra chamada Boa Nova, de Humberto de Campos, também discografia de Chico Xavier. Esta obra fala da Boa Nova, de Jesus, mas é muito interessante porque ele fala dos bastidores. Então, por exemplo, quando Jesus contou, ensinou para a gente, e tem isso escrito lá em Mateus e Lucas, que ensinou o Pai Nosso para a gente, qual que era o contexto? Né? A gente só sabe que um dos discípulos pediu, Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou. Mas qual que era o contexto?
E aí, Humberto de Campos sempre conta o que estava por trás dos bastidores, o contexto do que estava acontecendo naquele momento. E Humberto de Campos, no capítulo 18 dessa obra, ele fala sobre a oração dominical. Como que ela surgiu? Tudo surgiu porque, como vocês sabem, Jesus curou a sogra de Pedro e Simão. De Simão Pedro, na verdade, Simão Pedro. Era o Pedro, o apóstolo e discípulo de Jesus. Por quê? Porque Pedro estava muito conturbado, com os problemas na casa dele, com a esposa, com a sogra. E Jesus foi lá e falou assim: Pedro, vou visitar sua sogra. E curou a sogra. Daí a sogra. Gente, vamos pensar numa vivência de 2030 anos atrás. As pessoas tinham muita dificuldade. Pedro, a família dele, eles eram de pescadores. Ele, o irmão dele, toda a família. Eles tinham muita dificuldade de sobreviver, de pagar os impostos. Até por isso que tem aquela rixazinha com Levi, Mateus, né? Porque Levi e Mateus eram cobradores de impostos. Ex-cobrador de impostos, né? Ele se aliou a Jesus. E aí a sogra de Pedro chegou para Pedro e falou assim: Pedro, Jesus me curou. Isso que ele faz é espetacular. Estou falando mais ou menos, tá? É maravilhoso. Será que a gente não podia usar isso para diminuir os nossos problemas? Os problemas que a gente tem para tudo no dia a dia? E aí, conversou com o Pedro. Será que você não pode aprender isso com Jesus? E aí Pedro pensou: Jesus ensina tudo para a gente. Vou pedir para ele. E aí Pedro falou com Jesus. E aí tem uma parte grande, se vocês tiverem curiosidade, está lá nesse capítulo. É um capítulo interessante falando, sabe, com detalhe. Jesus falando e ensinando a Pedro qual que era o valor da prece. O que a prece a gente não pode usar com questões materiais. Porque nem sempre é nos dado isso. E aí Pedro ficou naquela: poxa, eu queria tanto resolver os meus problemas, não consigo. Daí chegou uma hora que Jesus explicou, mas ainda ele ficou meio na dúvida. Daí eu vou continuar dessa parte, porque o capítulo é bem grande. Aí, decorridos alguns dias, o mestre Jesus estava ensinando uma lição sobre o impulso natural da prece para todos os apóstolos. E a Simão me observou e disse assim: Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Entendeu? Ele rezou, ele fez tudo aquilo que Jesus pediu, mas os pedidos dele não foram alcançados. E era isso a dúvida dele com Jesus. E Jesus pergunta, sem se perturbar, para Pedro: e o que tens pedido a Deus? Aí Pedro responde: tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos, quer dizer, deixe o meu caminho mais visível, sem problema, sem pedrinhas, com a solução de certos problemas materiais. Olha o que ele falou para Jesus. Aí Jesus contemplou longamente o discípulo Pedro, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais e podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, ele, com um profundo amor e boa vontade, mais uma vez, ele esclarece com brandura e convicção. Jesus diz assim: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Porque Deus não vai suprir os nossos caprichos e as nossas vontades. Não é para isso que a prece funciona, né? Mas Jesus continua: sempre que solicitares as bênçãos de Deus
a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, vontade de Deus. A teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, a prece não é um ato de eu pedir para Deus, é para eu entender o que Deus quis dizer para mim, pelo que eu estou passando. É o contrário, enquanto a gente estiver caprichosamente pedindo para que Deus faça as nossas vontades, não vai surtir efeito, né? Mas sempre que a gente solicita as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia. Por isso que eu repeti aqui. Aí Pedro guardou silêncio, demonstrando finalmente ter compreendido o que Jesus queria dizer. E um dos filhos de Alfeu, que pode ser tanto Tiago quanto João, que era um dos apóstolos, um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto era interessante para todo mundo que estava ali, para aquela comunidade, ele se adiantou e pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o contexto. Esses são os bastidores que Humberto de Campos nos presenteou com a obra dele. E aí, vocês vão me dar a licença de eu ler esse trecho que é Jesus falando. Tudo bem? Dispondo-os então em círculos, Jesus colocou todos em círculos, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que legou à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, Jesus disse: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, ele continua: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Ele acrescenta: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, de trabalho e experiências chegam invariavelmente para o homem, para os homens da fonte sagrada da proteção divina, ele continuou pedindo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa se desvencilhar das algemas do passado, obscuro pela exemplificação sublime do amor acentuou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E conhecedor das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória do Senhor. Assim seja. Então, esses são os bastidores de Humberto de Campos, que contou um pouco para a gente como surgiu, né? Como Jesus, qual é o contexto de Jesus ter ensinado essa prece para a gente, né? E aí, Mateus, né, que era mais, escrevia tudo, ele escrevia até os espinhos de Jesus, ele escreveu para a gente. E aí, Kardec também divide, se vocês forem olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega trecho por trecho, frase por frase do Pai Nosso, e também dá uma ótima, excelente explicação para a gente do que quer dizer cada um deles. Então, Kardec fala assim, quando você fala: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, a gente reconhece primeiramente a Deus como a suprema força, e Deus, que é o nosso Criador, e nós somos criatura, né? Nós reconhecemos que a gente faz parte dessa família humana, porque o Pai, ele não é meu,
Pai é nosso, certo? E como Pai nosso que está no céu, nós nos colocamos como irmãos do mundo, como iguais perante Deus. E como humanidade, que a gente está junto para a gente criar essas relações, para a gente evoluir junto, né? Que é essa nossa relação com Deus. Santificado seja o teu nome, quer dizer, teu nome está acima de qualquer coisa, acima das minhas necessidades pessoais, dos meus egoísmos, né? Do meu ego, de tudo isso. E o seu nome está acima de qualquer coisa. E ele continua: venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Eu quando falo assim, venha a nós o teu reino, que o seu reino, ele entre dentro do meu coração, dentro de mim, dentro das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Ele não está pedindo que eu entre no teu reino, porque sabedores que somos das nossas imperfeições, a gente precisa buscar esse reino que entre dentro de nós, então que venha o teu reino eterno, né? Então, nós também sabemos das nossas responsabilidades, porque a gente também sabe o que é certo e errado. Está inscrito na nossa consciência o certo e errado. É tanto que a nossa culpa de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, a gente está inscrito na nossa consciência, a gente tem um negocinho chamado culpa. Porque não é ninguém que fica cobrando isso da gente. É a nossa própria consciência, que lá está inscrito, como os mesmos Espíritos falam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos diz que está inscrita em nossa consciência toda a necessidade que a gente tem. E ele continua: dá-nos o pão de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Me dá o pão que eu necessito para sobreviver aqui na matéria. E além do mais, Kardec ainda fala: me dá também um alimento espiritual, para que eu consiga me desenvolver como espírito. Porque se a nossa experiência é aqui na carne, na matéria, nós estamos desenvolvendo, evoluindo o nosso espírito, que está aqui se manifestando através do nosso corpo. Então a gente precisa de alimento para o nosso corpo, mas também precisamos de alimento para a nossa alma. E eu vou além. Quando a gente fala, Pai nosso, dai o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu também entendo que é a gente pedindo para que a gente passe por todas as experiências necessárias para nós nos desenvolvermos. Que este pão que alimenta, que inclusive foi o pão que Jesus dividiu, que era o seu corpo, ele falou assim: eu divido e é o pão que eu estou te dando, é a experiência que a gente passa na carne, na vida. Sem essa experiência a gente não passa à frente. Sem vivenciar as experiências que nós passamos aqui, como qualquer personagem que a gente seja, como pais, como mães, como profissionais, como filhos, ou pessoas que vivenciamos aqui nesse planeta. Então, me dê isso que eu preciso para que eu possa aprender. Para que eu possa trabalhar todas as questões que eu preciso trabalhar. E para que eu possa desenvolver as virtudes. Virtude de paciência, de equilíbrio, de calma, né, de perseverança. E que eu possa trabalhar as minhas vicissitudes. Egoísmo, né, o orgulho, a vaidade. E ele continua: perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E Kardec comenta aqui falando assim: perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Quando Kardec fala isso, a gente entende que as faltas que eu cometo com os outros, eu estou cometendo um com o outro.
com Deus. Sabe por quê? Porque eu estou infringindo as leis espirituais. Eu estou pecando. Quando a gente fala pecar, pecar é errar o alvo. Eu estou saindo do meu alvo. Como seres humanos que estamos aqui para evoluir, qual que é o nosso alvo? É a gente estar no bem, fazendo caridade, que é a benevolência, indulgência e perdão. Então, nós não estamos sendo bons o suficiente, indulgentes o suficiente, ou perdoando o suficiente. Então, quando a gente erra o alvo, é porque a gente cometeu alguma coisa que não era caridosa, que não era boa, não era indulgente, ou não tinha perdão. Então, nós erramos o alvo. E quando a gente erra o alvo, a gente provavelmente está indo contra uma lei espiritual, uma lei divina. Então, Kardec confirma aqui, dizendo que a gente contrai esta ofensa que a gente faz, que a gente acha que a gente está fazendo uma ofensa para o outro. A gente está fazendo uma ofensa contra as leis divinas e, consequentemente, contra Deus. E é na nossa consciência que fica isso gravado. E aí a gente fala assim, nossa, eu preciso me recompor com fulano, né? Pois a gente precisa se recompor porque a gente precisa limpar e aplainar a nossa consciência. Enfim, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E aí Kardec também faz um comentário aqui dizendo assim, dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos, mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Então, gente, quando a gente pede assim, não nos deixeis cair em tentações, mas ainda coloca no plural, porque a gente passa por tantas. Quando eu rezo, Pai Nosso, eu coloco no plural. Tentações, mas livra-nos do mal. A gente está pedindo assim, me dá ouvidos para ouvir a espiritualidade superior, né? E faz com que eu não ceda às tentações da matéria, às tentações que a gente, todos os dias a gente passa. De que para a gente não ser mais materialista, para a gente não ceder a essas tentações. E que eu consiga não escutar os conselhos maus para cair nessas tentações, e que eu me abra para ouvir a espiritualidade do bem, que sempre quer o nosso bem, né? E aí ele continua lá embaixo, dizendo assim, eu estou lendo só trechos milímetros, tá, gente? Porque é bem grande. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Então, o mal não vem de Deus. Ele vem, nós somos, aí ele continua, somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Então é a gente que usa mal nosso livre-arbítrio, a liberdade que a gente tem, né? E com isso a gente infringe as leis. E ele continua, assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamos-nos perante a tua sabedoria infinita. Kardec continua. Então aqui é uma oração tão complexa, e ao mesmo tempo tão simples. Se a gente parar para degustar, muito aos pouquinhos, cada frase, a gente vai entender o que Jesus quis passar para a gente. Que ali estão todos os nossos deveres para com o nosso Criador. O dever de submissão, o dever de fé, né? O dever para com o próximo, o dever para conosco mesmos. A tentativa de dizer assim, olha, eu vou tentar ser uma pessoa melhor todos os dias da minha vida. Então, esta é a oração dominical maravilhosa. E aí, tem um Pai Nosso que é em aramaico, maravilhoso, se vocês quiserem também procurar. Ele está
escrito em aramaico numa pedra branca de mármore em Jerusalém, na Palestina, no Monte das Oliveiras, na forma que era invocada pelo Mestre Jesus. E ele é um pouco mais prolixo, maior, né? Fala um pouco mais. Mas nós através do cristianismo, né? E através do cristianismo que se espalhou pelo planeta, a versão que nós mais utilizamos é esse Pai Nosso, que é maravilhoso, por si só. O Pai Nosso em aramaico, vou falar rapidinho, ainda tem tempo. Pai, Mãe, respiração da vida, né? Pai Nosso, Mãe Nossa, respiração da vida, ser sublime, né? Fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e a que tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. É linda, né? Mas a gente pode continuar com os pais, no nosso sentido, né? E aí também, eu queria comentar com vocês que tem uma obra de Meilei, que é muito usada para crianças, inclusive que tem coisas muito interessantes lá, Chico, lógico. A obra chama Pai Nosso. É um livro inteiro que fala só sobre o Pai Nosso. É bem lindinho. Meilei é muito doce em todas as seus poemas, as suas orações. E esse livro, Pai Nosso, é muito lindo. E ela fala só sobre a questão, tudo o que a gente pode enxergar da oração do Pai Nosso. E até é usado bastante em evangelização infantil, né? Então, eu vou finalizar, se vocês me permitirem, com um trecho de Jesus no Lar. Deixa eu ver se é Jesus no Lar. Jesus no Lar é uma obra também de Chico, mas que é pelo Espírito Né e Lúcio. A gente usa bastante para fazer evangelho do lar, né? E Jesus no Lar são sempre contando quando Jesus estava com os seus discípulos, ensinando alguma coisa. Então, normalmente é na casa de Simão Pedro, que é onde ficou mais ou menos as reuniões. E é muito interessante, por isso que a gente usa, para sempre dar um vislumbre de como que era partilhar com Jesus todos os momentos da vida dele. Maravilhoso, né? E o último capítulo 50, está escrito assim, em oração. E aí não é a oração do Pai Nosso, mas é uma oração que Jesus fez, se despedindo dos apóstolos. Porque ele já estava no finalzinho. Então, eu vou ler para vocês rapidinho e a gente já finaliza, pode ser? Está escrito assim: na véspera da partida do Senhor, Jesus, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria uma interrupção natural.
A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apiada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é um simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a disciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorvente o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte, renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. E a essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto, a luz radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão Pedro. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver, esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando por nós, né? E assim, meus queridos irmãos, muito obrigada pela presença de cada um. Todos os meus irmãos nessa humanidade, que nós possamos nos unir para espalhar a palavra de Jesus, esse bálsamo que alivia as nossas dores, nos acalenta, nos impulsiona para continuarmos perseguindo esse caminho, que é um caminho de amor, de bondade, de fraternidade. Que nós possamos fazer jus a todos os benefícios que recebemos diariamente. E por isso, só devemos agradecer. Agradecer ao nosso Pai Celestial, a nossa Mãe, que é a Mãe de todos nós, que nos acalenta, nos apoia, nos concede o seu ombro amigo para nos confortar.
a Jesus, nosso amado Mestre e Irmão maior, e administrador das nossas vidas e do nosso planeta, nosso muito obrigado. E a toda a pleia de espíritos superiores, que estão sempre torcendo por nós, nos dando dicas, conselhos, que nos impulsionam para também sermos pessoas melhores cada dia que passa, caminhando nessa senda que é a nossa evolução espiritual interior. Então, agradecidos que estamos, vamos pedindo para encerrarmos essa singela reunião desta casa que nos alberga o coração. Graças a Deus.